Alô, amigos, esse é o canal RK Futebol Show e vamos para a entrevista do técnico do Ceará, Léo Condé. Ceará que empatou com o Vasco em 2-2 em São Januário. E nessa parte da entrevista ele fala sobre o Vasco. Veja. Bom, realmente um jogo bastante movimentado, cheio de alternâncias. O Vasco iniciou muito bem, aquele jogo de aproximação e associação pelo lado esquerdo, que já é característico. O lado terminal do Vasco ali pelo lado direito é mais objetivo, o lado esquerdo é muito associativo. E a gente teve muita dificuldade de achar o ponto ali da marcação, até que teve o lance da falta e acabou que originou o gol, uma bela batida do Coutinho, e a gente aproveitou aquele momento para fazer alguns ajustes, rodamos o lado do Diego com o Lourenço para ele dar um suporte maior de marcação, e naturalmente, a partir do momento que a gente conseguiu marcar melhor a equipe do Vasco, a gente passou a ter posse de bola, e conseguimos construir boas jogadas, principalmente pelos lados, pelos corredores, com muita troca de corredor. É uma dificuldade que a gente entendia que o adversário poderia ter. E também a pressão na saída de bola, a gente poderia ter arriscado mais, pressionado mais no início, mas a partir do momento que a gente conseguiu exercer isso bem, adiantamos um pouco as nossas linhas, principalmente a nossa linha de defesa ficou mais próximo do setor de meio, e conseguimos roubar boas bolas ali, uma originou o gol, depois teve uma outra boa situação também que o Pedro Raul finalizou e o Léo Jardim fez uma grande defesa. Enfim, o final do primeiro tempo foi bastante positivo. O Diniz fez uma mudança interessante ali no intervalo, né? Baixou o Nuno ali para o setor de centro, aproximando do Coutinho, e abriu mais um atacante, e a gente teve dificuldade de achar o ponto ali novamente da marcação, né? O Vasco passou a ter uma saída de bola melhor, mais qualificada, com o Nuno mais próximo ali dos zagueiros, e eu coloquei o Rodriguinho justamente para tentar um pouco mais vivo, para justamente tentar pressionar um pouco mais. A gente ajustou, no momento que a gente estava se assentando no jogo novamente, veio a expulsão, né, a fatalidade. O Rodriguinho é um jogador muito sério, trabalhador, com certeza não foi displicente, não entrou na maldade ali, chegou, infelizmente o atleta do Vasco tirou a bola, e eu acho que depois vendo o lance ali, realmente a gente vê que foi para expulsão. E aí o Vasco cresceu e não deu tempo de ajustar ali naqueles 5, 10 minutos ali, foi onde o Vasco fez o gol. E depois, como você pontuou, aí era o momento de arriscar, a gente passou a colocar os volantes mais vivos, Sobral junto com o Diego, deixar o Vina um pouco mais solto, e arriscar de ter dois jogadores de mobilidade, dois atacantes de mobilidade, Fernandinho e PH, solto na frente, e apostar em bola em profundidade, tentar jogar nas costas dos laterais, e a gente conseguiu encaixar, né? Encaixamos uma boa jogada que originou o gol, um pouquinho antes também o Bahia teve uma possibilidade boa de finalização. Enfim, eu acho que foi um jogo movimentado, e a gente leva, é claro que a gente sempre trabalha com o objetivo de vencer, independente de jogar em casa ou jogar fora, mas diante das circunstâncias do jogo, a gente leva um ponto importante para casa, né, diante de um grande adversário. Hoje, dentro daquilo que a gente analisou pela característica do Paulo, e ele entregou isso, né, no jogo, a gente queria tentar explorar as costas do Paulo Henrique, que é um lateral que tem essa característica de apoiar bastante. E eu queria também, e o Galiano teria a função de ajudar um pouco mais ali o Fabiano pelo lado direito, porque é um lado que o Vasco tem um jogo associativo muito qualificado. Então hoje o desenho seria da gente baixar um pouco mais o Galiano e tentar dar um pouco mais de liberdade para o Paulo. Foi mais específico, acabou que o Ailon tinha pretensão de utilizá-lo durante o jogo, mas devido às nuances, às situações que aconteceram durante a partida, acabou que ele não entrou. Fernando, primeiro, que tem uma admiração grande, um ótimo profissional, uma das grandes referências nossas como treinador, campeão de Libertadores recente, de ótimos trabalhos, né? Teve a passagem na seleção brasileira, que eu acho que poderia ter tido um pouco mais de paciência com ele, mas é um grande profissional, do qual tenho grande admiração. A gente já se enfrenta há bastante tempo, desde acho 2014, 2015, Série C, Série B, né? E depois ele teve uma crescente aí muito legal, a gente fica feliz. Enfim, realmente ele tem uma característica própria de trabalho,
que assim, a gente tem que analisar muito, mais do que a característica do Diniz, a característica da equipe e dos atletas, né? Tanto do adversário, no caso do Vasco, como também aquilo que a gente tem em mãos. Às vezes, de repente, tem jogo que de repente você entende que você pode pressionar um pouco mais. Às vezes tem jogo que você tem que segurar um pouco mais, marcar no bloco médio baixo. Hoje a gente queria talvez analisar um pouquinho mais o início do Vasco ali, e depois, e até porque o Vasco fez um jogo desgastante no meio de semana com o Botafogo. Então a gente sabia que o início, o Vasco iria exercer, né, iria estar bem oxigenado, principalmente com o apoio do torcedor, iria exercer como exerceu um início forte, né, uma pressão forte, aí é mérito do adversário. Mas a gente imaginava que no decorrer do jogo iria acontecer o que aconteceu, um pouco de desgaste, e a gente tentou tirar proveito dessa situação. Então depende muito do jogo, do que nós temos em mãos, do que o adversário tem em mãos, para você criar e montar a estratégia. E às vezes, talvez, aquilo que a gente imaginava que o melhor momento do jogo nosso, que talvez seria o final, onde o Vasco permaneceria possivelmente com 5 atletas que jogaram o último jogo e 5 novos que entraram ali, talvez iria ficar um pouco desconexo, e a gente acabou que teve a expulsão, e aí acabou atrapalhando um pouco os planos nossos de pressionar um pouco na reta final do segundo tempo, como foi no primeiro. Tem entrevista de Léo Condé, técnico do Ceará, que empatou com o Vasco ontem em 2-2 em São Januário, no Rio de Janeiro. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, eu peço a você, meu amigo, alô torcedor de todo o Brasil, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Futebol Show você sabe tudo sobre o futebol brasileiro. A todos, muito obrigado. Beijo no coração e fique com Deus.